Saúde a noiva de Cristo na bendita paz do Senhor. Saúde a noiva de Cristo na bendita paz do Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo dom de vida e agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu através da igreja e da direção do departamento de evangelização para poder estar cá e juntos compartilharmos a palavra de Deus. Tem 50 minutos. Peço para controlar, pode me dar um sinal. Dizer que estamos cá por esta causa de almas. O lema que nos foi dado, o valor de uma alma. Isso levou-me a refletir um pouco acerca da alma. O que é a alma? Quando nós olhamos para a língua hebraica, encontramos que a palavra alma é nefesh. E quando olhamos nefesh, o seu significado quer dizer alma, ego, vida, criatura, pessoa, coração. Então tudo isso é encontrado na tradução desta palavra nefesh, que quer dizer alma em português. E também podemos encontrar no grego, psique, que também significa ser, vida ou criatura. Quando falamos da alma, pela primeira vez encontramos isso na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 21. Vou pedir a alguém de uma forma breve que possa ler desse lado. Para remir o tempo, gostaria que fôssemos flexíveis. Gênesis 1, 21. Outro pode preparar Gênesis 2, versículo de número 7. Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém. 2, 7. Amém. Formou o Senhor Deus o homem de forma da terra, soprou em seus nariz de fôlego de vida, o homem fez fala. Aleluia. Então fica mais que claro que a alma quer dizer vida, quer dizer pessoa, quer dizer criatura. Quando nós olhamos lá em hebraico, não há divisão do corpo, alma e espírito. Eles só falavam alma. Aleluia. Então, quando nós olhamos para a alma, já no grego, é onde encontramos essa divisão do corpo, alma e espírito. E nós hoje estamos a falar do valor de uma alma para Cristo. Quando falamos o valor de uma alma para Cristo, podemos dizer que estamos a falar de uma vida para Cristo. Estamos a falar da vida para Cristo. É o que fez com que Deus fosse o primeiro missionário atrás de uma alma. Nós temos o conhecimento em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança
do homem para com Deus é esta que nós encontramos: a vontade, a emoção e o conhecimento. Isto é que torna o homem semelhante a Deus. E com esta vontade, com este conhecimento, com esta emoção, o homem era perfeito quando criado por Deus. No jardim do Éden, o mal não existia lá, que era o primeiro, ou que foi o primeiro lar da habitação do homem. Enquanto o homem era temente a Deus, Deus tinha uma comunhão com aquela pessoa, tinha comunhão com aquela família, mas houve um problema. Quando eles decidiram dentro de si desobedecer a Deus e obedecer ao Satanás, a palavra, a voz do Satanás, eles caíram em pecado e a alma ficou desvalorizada. A pessoa perdeu o seu valor, a sua qualidade, a sua comunicação, a sua comunhão com Deus. E nós encontramos aqui que Deus, no seu grande amor, na sua maior misericórdia, Ele não desistiu do homem. Quando o homem peca, ele entra em fuga, começa a fugir de Deus. E quando ele fugia de Deus, Deus ia atrás daquela pessoa. Deus ia atrás do homem. Como ia atrás? Por causa, ou melhor, por que ia atrás? Por causa do valor da vida, do valor da alma que estava naquela pessoa. Quando o homem se esconde, a Bíblia diz que Deus é onisciente, é omnipresente. Só para dizer que onde ele ia se esconder, Deus estava. Mas Deus fez questão de lhe chamar pelo seu nome. Adão, Adão, aonde você está? Estou aqui e estou com medo porque a minha nudez está à vista. E Deus ainda pergunta para ele acerca da ação pecaminosa que ele cometeu. E ele não foi capaz de poder redimir-se, de arrepender-se diante de Deus. Vamos olhar o valor da alma. Mesmo não tendo se humilhado, entrar em arrependimento para Deus, e ele tentar esconder a sua nudez com a sua própria iniciativa, a sua própria criatividade, era nulo para Deus. Daí que Deus pegou no animal. Encontramos aí o primeiro derramamento do sangue. E a palavra de Deus em Hebreus 9:22 diz: segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E nós encontramos em Gênesis Deus emolando um animal para fazer trajes, para cobrir a nudez, a vergonha do homem, porque Deus ama a vida, Deus ama uma alma, ama uma pessoa. Aleluia. Depois do homem pecar, nós encontramos o apóstolo Paulo, ele dizendo em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo encontramos aqui, o homem pecou, sim. O mundo vive em pecado, sim. Mas há uma dádiva de Deus para resgatar vidas que estão perecendo lá fora. E essa dádiva de Deus, as pessoas só podem conhecer quando nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e fomos confiados no ministério evangelístico.
Este ministério de evangelização não é para nos mantermos na cadeira. Este ministério de evangelização não é para empurrar o pastor para pregar no mesmo púlpito. Porque o púlpito é do pastor para ensinar aquele que o evangelista vai lhe pregar lá fora e lhe traz no centro da educação, que é a igreja. E o pastor instrui, ensina, prepara outros evangelistas para ser companheiro do mesmo evangelista que lhe evangelizou lá fora. Então nós encontramos que há um valor com mérito em Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia diz assim: Deus não tem nenhum prazer em ver um pecador a perecer, mas Deus sim tem um prazer em ver um pecador a ser salvo. Essa introdução que estou a dar é a ver com o lema, e o tema que nos foi confiado é compartilhando a fé na prática. Quando nós olhamos para Deus, não encontramos um Deus estático, nós encontramos um Deus móvel, dinâmico. Veja só, a Bíblia diz que o trono de Deus é no céu, o estrado dos seus pés é na terra. E nós encontramos um Deus que saía do seu trono e ele ia visitar a família Adão e Eva. Então, logo isso mostra-nos que o nosso Deus é dinâmico. O nosso Deus não fica no mesmo lugar, ele é móvel. Sendo que ele é dinâmico, ele confiou ao homem para resgatar o outro homem pela mensagem de salvação. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Nós nascemos mortos. Talvez pode constituir problema. No dia em que deram a boa nova, no seio da minha família, dizer que a dona Felizmina gerou um filho, eu nasci ali morto. Porque Jó diz que do impuro nunca pode sair uma coisa pura. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós nascemos com um pecado natural. Um pecado que nós herdamos desde o jardim do Éden. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ressurgimos, ganhamos vida, recebemos a vida. Aleluia. Pastor, como é que pode explicar isso? Vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos olhar o versículo número 26. Peço para sermos breves. Evangelho de João, capítulo 5, podemos olhar a partir do versículo de número 25. Passe a ler para remir o tempo. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia. Aqui, esta mensagem não é literal. Esta passagem que lemos não é literal. Não fala de mortos físicos, mas fala de mortos espirituais. Aquelas pessoas que ainda não receberam o evangelho de salvação. Que é esta missão que nós, os evangelistas, fomos confiados para pregar a todas as nações. Vamos olhar para o versículo número 28. Não fiquem admirados com isto, pois já está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Aqui é literal. Aqui está a falar diretamente
daqueles que dormiram no pó da terra. Assim como diz Daniel capítulo 12, no seu versículo de número 2, onde diz que todos aqueles que dormem no pó da terra, no dia do Senhor, irão ressuscitar. Mas cada um, segundo as obras que praticou, outros para uma vergonha eterna, outros para uma alegria eterna. Aleluia. E o mundo precisa perceber isso, que toda a pessoa que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, essa pessoa é morta. Ainda trago mais uma concordância em Efésios capítulo 5, versículo de número 14, onde a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo irá iluminar a sua vida. Paulo não estava aqui a falar na casa mortuária. Paulo não estava a falar aqui no cemitério. Paulo estava a falar com pessoas vivas a respirar, mas que estavam perdidas porque ainda não tinham recebido o evangelho de salvação, para que possam ter a vida. Compartilhando a fé na prática. Vamos olhar para 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem aos outros. Aleluia. Estamos aqui, somos confiados. Depois da nossa salvação, depois da instrução, depois do aprendizado da palavra de Deus, depois de entendermos as coisas do reino, fomos confiados para que este ensinamento, esta mensagem de boa nova que nós recebemos, devemos ir atrás das pessoas que não conhecem Deus, pregarmos-lhes o Evangelho, de forma que conheçam Deus e crendo em Jesus como Senhor e seu Salvador, para que eles possam confiar na palavra de Deus e sejam dignas de serem confiadas também para levar a mensagem a outras pessoas. Quando recebe o Evangelho, entendes o valor da alma e não compartilha esta mensagem, está a pecar. Não há diferença um fornicador, um adúltero, um idólatra, quando você tem a mensagem e não partilha a pessoas próximas. Nós temos um defeito. Quando olhamos para o Evangelho, diz para ir em todas as nações. Não há aqui distinção de língua, de raça, etnia, não. Todo lugar, todas as pessoas. Mas quando nós saímos ao campo missionário, ao campo de evangelização, se nós depararmos com uma pessoa que tem uma identidade de uma certa religião, nós esquivamos. Tornamos-nos ali. Naquela história do bom samaritano, em que os sacerdotes, os professores da lei, viram aquele homem e eles esquivaram-se e foram-se. Aleluia. Um bom evangelista, com entendimento do valor de uma alma, para que essa alma seja resgatada, para herdar o reino dos céus, que é o principal projeto de Deus. Esse evangelista não desvia. Aleluia. Ainda diz que é uma oportunidade para eu enfrentar este religioso e lhe dar a mensagem de salvação para lhe levar a Cristo Jesus.
Esta pessoa crê, não crê, o problema não é seu. O seu compromisso é pregar. Quando você prega, está a compartilhar a tua fé com aquela pessoa. Dizer, Senhor, há uma vida em Deus, cuja essa vida é eterna, em que todos devem herdar. É esta mensagem, é esta boa nova que nós devemos levar a essas pessoas com identidade religiosa que em algum momento nós receamos ir ao encontro delas. Aleluia. Então Paulo diz, o convite de mim, perante muitas testemunhas, transmita aos outros. Agora, Paulo não tinha receio de que o que ele transmitia a Timóteo era boa nova, era necessário. Então nós devemos ter segurança. E para termos segurança, há necessidade de estarmos capacitados, preparados. Porque as pessoas que nós vamos encontrar lá fora, outras são mais estudadas, outras menos estudadas. Aquilo que se abordou aqui é preciso pesquisar. E se eu estou a evangelizar esta pessoa e me apercebo que navega mais alto que eu só devo limitar ele de convidar para Cristo Jesus e fazer de tudo, de pegar na minha rede até a pessoa que eu acho que é mais experiente que eu para poder me ajudar. Terás feito grande coisa. E nem deixa de ser seu filho espiritual, porque levou para o irmão evangelista, levou para o diácono, levou para o pastor. Não, ainda continua seu filho espiritual e precisa cuidar dessa alma. Não evangeliza e deixar simplesmente, não. Evangeliza e cuida. O tempo hoje é nosso inimigo, mas vamos procurar ser amigo. Amados irmãos, o problema que a igreja enfrenta hoje é estar dentro da igreja e não saber o que é a igreja. Hoje, às vezes quando evangelizamos, vamos à minha igreja, vai conceber. Vamos à minha igreja, vai ter emprego. Vamos à minha igreja, vai prosperar. Em nenhum momento eu já li uma passagem bíblica, Jesus a instruir essa forma de evangelizar. Mas ele nos instruiu para evangelizarmos acerca do arrependimento para as pessoas herdarem o reino dos céus. Veja que quando alguém recebe este evangelho e se arrepende dos seus pecados, torna-se filho de Deus. A Bíblia diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Há muita coisa que existe que você tem na sua vida. Há muita coisa que as pessoas lá fora têm. Mas essas coisas não estão ainda a manifestar. E elas manifestam quando nós nos tornamos filho de Deus. Porque Ele já nos abençoou há muito tempo lá em Abraão. A bênção é nossa, através do nosso pai da fé, o Abraão. Aleluia. Quando nós olhamos para a igreja, o que é a igreja? É bom, uma vez ou outra, recapitularmos isto, trazermos a revisão daquilo que nós aprendemos há muito tempo. Nós usamos a palavra igreja, encontramos em grego que é eclésia. Então, eclésia, os chamados para fora. Não são chamados para dentro, chamados dentro do mundo para fora do mundo. E esta palavra eclésia, ela significa assembleia. E na Bíblia nós encontramos pessoas que se ajuntavam como assembleia,
como um grupo de pessoas, mas que o negócio que tratavam lá não tinha nada a ver com Deus. Para dizer que eclésia é assembleia, ajuntamento de pessoas. Para com a igreja, nós somos uma assembleia que nos ajuntamos em nome de Jesus. Como disse Jesus, onde há 2, 3 pessoas falando do meu nome, eu estou aí. Essa é a igreja de Cristo, é a Assembleia de Cristo. Compartilhando a fé como igreja, como evangelistas. Quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos seus versículos, podemos iniciar 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Aqui, quando nós olhamos para a igreja primitiva, que deve ser o modelo da igreja de hoje, encontramos primeiro que eles perseveravam na doutrina, perseveravam em oração, perseveravam no partir do pão. Eles eram unidos e entre eles não aceitava que outra pessoa tivesse um nível social muito baixo, um nível social muito péssimo. Havia muita prática da fé na igreja primitiva, ao ponto das pessoas pegarem os seus bens, vender para ajudar aquela pessoa que está embaixo. E que hoje em dia, na nossa fé, já não temos esta prática. Diz que ainda partiam o pão juntos. O pão que partiam juntos não é apenas a Santa Ceia que nós tomamos em cada primeiro domingo, mas sim poderia ser um grupo em que vai orar num certo lugar, numa certa casa, e há lá depois um partir do pão. Hoje em dia, isso já não há. Aleluia. Até às vezes, quando visitas alguém, para não demorares, nem orar, não te dá cadeira. É quando você bate a porta, sai ao seu encontro. Bem-vindo, irmã, bem-vindo, irmão, como está? Irmão, irmã, só estava a passar mesmo saudar, e vai se retirar. Fica sabendo que quando entras em casa de alguém, não te dá cadeira, é para não demorar. Já te disse, não precisa você insistir. Aleluia. Então nós encontramos aqui que os apóstolos, eles eram unidos, eram unânimes em tudo quanto eles faziam. E isso já era uma evangelização pelas obras. Aleluia. Eles não precisavam falar. As obras em si que eles praticavam já evangelizavam. E o que acontecia na prática desta palavra? A Bíblia diz que, olhando para a igreja primitiva, muitos milagres, sinais e prodígios aconteciam, que Deus realizava através dos apóstolos. Deixa sublinhar isto. Quando oras para alguém e as coisas já acontecem, não é você. Deus está a fazer através de você.
Deus está te usando como um instrumento de ganhar almas para o reino de Deus. Não se difere daquele jumento que carregou a Jesus e houveram pessoas que estenderam capulanas, ramos de árvores, cantaram hosana. Tudo aquilo não era para aquele jumento, mas era para aquele que estava em cima do jumento. Nós somos jumentos, carregamos a mensagem de Cristo para a glória de Deus. E tudo quanto nós fazemos nas missões, quem deve glorificado é somente Deus. Por isso Jesus disse, aqueles que voltaram e disseram para ele, até os demônios nos obedeceram. Jesus disse, isso não me preocupa muito. O que me preocupa é que os vossos nomes devem estar inscritos no livro da vida. Aleluia. E hoje os evangelistas, os apóstolos, profetas estão preocupados em demonstração do poder. E nós não somos da classe de demonstração do poder. Somos da classe de pregar o evangelho para a salvação. E quando a palavra entra na pessoa, como fio de espada, vai sondar na vida da pessoa. Quando encontra doença, cura. Quando encontra coração endurecido, cura. Quando encontra uma mente perturbada, acalma. Quando encontra alguém chorando, enxuga as lágrimas. Quando encontra alguém que precisa de consolo, a palavra consola. Aleluia. E quando as pessoas encontram este conforto da palavra de Deus, elas também vão transmitir esta mensagem a outras pessoas. Aleluia. O Senhor que possa nos ajudar. Queria trazer esta questão. Qual é a tarefa da igreja no mundo? Estamos a falar hoje com evangelistas. Estamos a falar homens e mulheres confiados para missões evangelísticas. Qual é a tarefa da igreja hoje? Tem-se dito que a necessidade é a mãe da invenção. Quando alguém tem uma necessidade, é capaz de fazer alguma coisa. Por quê? Porque há uma necessidade. Se a igreja não entende que evangelizar é uma necessidade, nunca vai evangelizar. Porque de como fala a linguagem por aí, a necessidade é a mãe da invenção. Se o meu coração tem essa sede, essa necessidade de evangelizar, mesmo não sabendo, você vai evangelizar. Tenho uma filha que está na 8ª classe este ano. No ano passado estava na 7ª. Já evangelizou o professor e lhe puxaram até em casa. Ainda não pisou a igreja. E o que é que ela fazia? Pai, já ligou para o professor? Pai, eu a ligar, ele a justificar. Quando chega domingo, pai ligou para o... Quer dizer, evangelizou o professor e ainda cutuca o pai para ligar para o professor, porque quer ver o professor na igreja. Por isso estou a dizer, quando há uma necessidade de evangelizar, a desculpa de que não sei não serve, porque a necessidade vai te mover a dizer alguma coisa para aquela pessoa te acompanhar à igreja. Para aqueles que são casados aqui, não precisaram alguns de serem poetas, de ler romance, para poder conquistar as mulheres que casaram. Em algum momento até ensaiou em casa, mas quando chegou lá, teve que ter uma nova abordagem para poder dizer que gostou dela e precisa de lhe casar. Então, para dizer que quando há uma necessidade de evangelizar,
e nós temos a iniciativa de ir ao encontro, o que é que vai acontecer? A graça do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida. E a graça, nós bem sabemos que a primeira definição que nós encontramos é o favor imerecido de Deus. E a segunda é o poder de capacitação de Deus. Então, quando nós não sabemos como evangelizar, como convencer aquela pessoa, mas nós somos atrevidos, somos movidos no nosso coração em ganhar uma alma para Cristo, nós vamos, deixa ir, o resto Deus vai fazer. Aleluia. Então, quando nós assumimos esse desafio e vamos ao encontro dessa alma, veremos que as palavras vão fluir. Aleluia. Alguém um dia disse: não tenho palavra para poder aconselhar. Eu marco o encontro. Há de ver que à medida que vai falando a pessoa, o conselho virá. Depois de um tempo disse: realmente, as palavras vieram. Porque como é que você vai saber lhe aconselhar se ainda não ouviu a pessoa? À medida que a pessoa vai falando, Deus vai colocando na mente as palavras como consolar, através desta virtude do Espírito Santo, cujos primeiros preletores falaram aqui. O Espírito Santo, de facto, ele capacita. Jesus disse: ele irá vos ensinar novas coisas, para além de vos fazer lembrar aquilo que eu vos ensinei. Novas coisas ele irá vos ensinar. Então, quando nós temos fé e queremos compartilhar a nossa fé, devemos ser uma pessoa com um espírito auto-voluntário. Não precisa ser alguém a te mandar. A igreja agendou um dia de evangelização, glória a Deus. A igreja não agendou, glória a Deus. Eu vou evangelizar, porque é o meu compromisso com Jesus. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. No domingo antepassado, tivemos um seminário, cujo tema foi o projeto de Deus para a igreja. Foi no sábado, e domingo saímos ao campo. O nosso culto no domingo antepassado foi na rua. Você chegou ontem na igreja, chegou hoje, leva este papelinho, diga: Jesus te ama. Se não sabe dizer muita coisa, o papelinho vai falar com a pessoa. Eu fiquei na igreja a interceder. Quanto menos esperava, já estavam a ouvir irmãos e irmãs a trazerem pessoas para aconselhamento, para demonstrar que nós é que não fazemos. E recebi lá 8 pessoas, das quais 5 estão a participar no culto. Os outros ainda estamos a fazer seguimento. E eu ainda disse para a igreja: esta evangelização fizemos de manhã, mas queremos um desafio de fazer a partir das 16 horas, a partir do frango assado até Praia do Imbi. Não vamos falar daquilo que fazem, vamos falar de Jesus, que Jesus lhes ama. Naquele momento, não veja o que a pessoa é, não veja o que a pessoa faz, mas fala que Jesus te ama e Ele quer que você lhe siga. Estamos a orar agora para uma que era de programa, já está a frequentar a igreja. E a nossa oração é que saia daquilo. E quando for a cavar, algumas pessoas entram naquela vida pela pressão da vida. Gerou 2, 3 filhos, pais diferentes, está abandonada, não consegue emprego, não consegue vender nem mandazi, nem amendoim. Depois disso o quê? Posso usar o meu corpo. Acaba inclinando lá. E que se nós irmos atrás desta alma, desta vida preciosa que Deus está atrás, através de nós, nós resgatamos. Há uma coisa que me agrada em Deus: não se preocupa com o estado atual do pecador. É quando a pessoa é pecadora, pratica todas aquelas obras que nós conhecemos como pecado, antes de receber a palavra de Deus,
para Deus não conta naquele dia que recebe a palavra. Porque Atos dos Apóstolos 17:30 diz que Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, o tempo em que a pessoa foi pecando sem o conhecimento. Deus não tem nada a ver com esse tempo. Deus tem a ver com o tempo em que a pessoa tem um conhecimento e depois apostata da fé. Aí há um problema, porque já tem um conhecimento e abandonou a fé, abandonou a prática da fé. Aleluia. O papel da igreja é bem relatada em Mateus 28, 18, 20 a 20. Onde Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Há uma coisa que Jesus disse. Primeiro diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ninguém pode ter poder nos céus e na terra sem ser Deus. Ele já estava dizendo aqui: daqui a pouco. Por quê? Porque já tinha vencido a guerra do pecado na cruz do Calvário. E tendo vencido a guerra da cruz, lá no Calvário, do pecado na cruz do Calvário, ele estava de novo a assumir esta autoridade e este poder. E ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, idem. Meus amados, a autoridade é uma coisa incrível. Você pode encontrar um polícia pequenino como eu, sem arma, sem aquele chamboco, só de estar trajado aquele uniforme, pequenino que seja, você vai respeitar. Porque é representante do Estado moçambicano. Ele é uma autoridade governamental, sem nenhuma arma. Quando ele disser: para aí, você vai parar na hora. Depois olhas para ele: só posso soprar até voar este. Mas por causa da autoridade, você para. Acha que comboio dos duros, que um polícia até ginga assim. Tá. Depois pega ali, levanta a mão e faz isto. Aquele caminhão todo com aterlados, pisca e para. Poderia lhe pisar e ir embora, mas porque a autoridade está no centro da estrada, ele vai parar e vai obedecer à autoridade. Então Jesus disse que foi-me dado autoridade e poder. No dia em que nós recebemos a virtude do Espírito Santo, esta autoridade entra em ação na nossa vida. E onde nós vamos na autoridade do Senhor Jesus. Onde nós vamos no poder do Senhor Jesus. Não vamos... Então, meus amados, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e que o Senhor cá nos deu de juntos estarmos para poder compartilhar a palavra de Deus. Vamos sair daqui mais decisivos, com espírito autovoluntário. Procure sempre ganhar uma alma em cada dia para Cristo. Se falha hoje, amanhã vai ganhar. E a outra coisa essencial é que quem semeia somos nós. Quem faz germinar e crescer é o Senhor. Quem cuida somos nós. E que o Senhor possa abençoar. Amém.